Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje aqui eu vou falar rapidamente sobre a importância da vegetação ripária para a manutenção da biodiversidade aquática. Meu nome é Diego, eu sou pesquisador de pós-doutorado na UFMG, né, vinculado ao Laboratório de Ecologia de Bentos do professor Marcos Calisto. Então o que eu vou falar aqui hoje é falar um pouquinho sobre os ecossistemas de água doce, né, a importância das zonas ripárias. Fala um pouco rapidamente sobre a legislação em vigor e alguns exemplos de trabalhos recentes mostrando aí a importância da vegetação ripária para a manutenção da biodiversidade. Então, os ecossistemas de água doce, eles têm sido alterados em diferentes escalas como consequência negativa de atividades entrópicas. Por exemplo, mineração, construção de represas, eutrofização artificial, canalização, poluição. E os rios, eles integram tudo o que acontece nas áreas de entorno, considerando-se o uso e ocupação da terra. Assim, suas características ambientais, né, especialmente as comunidades biológicas, vão refletir tudo o que acontece no seu entorno. E a mata ripária, ou vegetação ripária, ou mata ciliar, ou mata de galeria, né, tem vários nomes aí que são utilizados. Eles são faixas de vegetação nativa ao redor ou às margens de nascentes, de riachos, de rios, de lagos, né, de sistemas de água doce. E essa vegetação ripária, ela tem um papel fundamental na proteção da biodiversidade aquática e na manutenção de serviços ecossistêmicos, como por exemplo controle de erosão, enchentes, purificação da água, controle de doenças e fornecimento de alimento. E o que acontece é que aqui um riacho típico de cerrado, né, com a sua vegetação de galeria, sua vegetação ripária natural, preservada. E aí o que a gente tem acontecido, tem modificado esses ambientes, né? Aqui um outro exemplo de um riacho ali na Serra do Cipó, um riacho de altitude, também com a sua vegetação ripária natural. A gente vê que é bastante diferente, né? Sem aquela cobertura de dossel tão densa, mas ainda é um ambiente natural com a sua vegetação ripária natural preservada. E a gente tem transformado ambientes dessa forma em ambientes assim, né? Totalmente impactados, né? Degradados, sem as suas formações naturais, com os hábitats físicos totalmente alterados, né? Impactados. Então isso que tem ocorrido, a gente tem visto mais comum, e isso gera uma série de impactos e alterações nas funções ecossistêmicas, nas espécies que conseguem sobreviver nesses locais. Então toda a dinâmica ecossistêmica é afetada. E essas pressões antrópicas, né, sobre as zonas ripárias, elas são históricas, né? Todas as grandes civilizações se desenvolveram às margens de rios. Então, alterando desde milhares de anos, centenas de milhares de anos atrás, alterando a estrutura, né, dessas zonas ripárias e causando sérios impactos. Então, por exemplo, civilizações, né, cresceram na região da Mesopotâmia, no Egito, em Londres, todas elas, as grandes civilizações se desenvolveram às margens de grandes rios. E nesses cursos d'água, né, rios, riachos, a interação entre os ambientes aquáticos e terrestres ela acontece através da vegetação ripária, que, dentre diversas funções, é responsável por regular a transferência de energia e matéria entre esses sistemas, atua na retenção de sedimentos e nutrientes e contribui com a entrada de matéria orgânica e regulação microclimática. Então, além disso, a vegetação ripária vai atuar como corredores ecológicos, atuando fragmentos florestais. Então, dessa forma, as pressões antrópicas, né, no entorno de rios, de riachos, são
diretamente refletidas dentro dos cursos d'água. E a ausência de vegetação ripária resulta em severas modificações em comunidades de organismos aquáticos, tanto em caráter taxonômico quanto em caráter funcional. E como que é a legislação de proteção florestal e uso da terra aqui no Brasil? O Código Florestal, né, de 2012, o atual, né, o mais recente, é a lei que institui as regras gerais sobre onde e de que forma a vegetação nativa do território brasileiro pode ser explorada. Ele determina as áreas que devem ser preservadas e quais regiões são autorizadas a receber os diferentes tipos de produção rural. Então, o primeiro código ele data de 1934, né, e foi sofrendo várias alterações ao longo do tempo. Em 65, ele se tornou mais exigente, e só que em 2012 houve uma mudança e acabou reduzindo, né, a proteção ambiental das versões anteriores. E diante da importância, né, da vegetação ripária, a legislação ambiental ela prevê e assegura a preservação dessa vegetação nativa dentro dos valores de referência em função da largura do corpo d'água. Essas áreas são denominadas APPs, ou áreas de proteção permanente. Então são áreas onde que devem ser mantidas de acordo com o tamanho do curso d'água. Então, por exemplo, em cursos d'água com até 10 metros de largura, deve ser mantida uma vegetação de no mínimo 30 metros de largura. A partir do momento que esse curso d'água vai aumentando, né, de largura, também vai aumentando a faixa de vegetação, né, a faixa de área de preservação permanente que deve ser mantida. Então, em riachos de 10 e 50 metros, essa largura mínima da vegetação ripária é de 50 metros, chegando até uma largura mínima de 500 metros para rios com mais de 600 metros de largura. Tá? Para lagos reservatórios, também existe uma faixa de APP, e em lagos, né, pequenos, de até 20 hectares, essa faixa deve ser de 50 metros, e em lagos reservatórios com mais de 20 hectares, essa faixa deve ser de 100 metros. E em nascentes, né, locais onde há nascentes e olhos d'água, essa vegetação deve ter um raio aí de 100 metros, de 50 metros, desculpa, em torno dessa nascente. Contudo, né, esses dados eles dizem respeito somente à cobertura vegetal, né, e não à biodiversidade em si. Então, quanto que é necessário realmente proteger e restaurar para prevenir colapso de biodiversidade aquática? Essas faixas de proteção, elas que são determinadas pela legislação, elas protegem de fato, né, essa biodiversidade? Então, fui dar uma olhada em alguns sobre a legislação de outros países, né? Achei alguns trabalhos onde eles selecionaram aqui os 7 maiores agroexportadores, então Argentina, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Estados Unidos, e avaliaram como que é a legislação ambiental em relação à vegetação ripária, né, a mata ciliar, nesses locais. E aí, o primeiro dado aqui mostra que o Brasil possui a maior extensão de cobertura florestal dentre todos, e essa vegetação ela é basicamente floresta nativa, né, tem uma pequena porcentagem de floresta plantada, e ela é maior, essa porcentagem, essa área florestal, em números brutos, ela é maior do que outros países que têm uma área muito maior do que a nossa, né? Então, por exemplo, Canadá, China, Estados Unidos, a gente ainda tem tem áreas de floresta nativa bem maiores. E os países eles adotam políticas relativas à proteção e uso de áreas ripárias, né, para atingir diferentes finalidades, né, tais como qualidade de água, estabilidade do solo, né, preservação da biodiversidade e dentre outros. Então, assim, a vegetação e a largura das zonas ripárias, das zonas de proteção ripária, elas podem variar bastante de um país para o outro, né, dependendo do objetivo que eles querem atingir.
O Brasil, que possui as maiores faixas marginais de proteção de zona ripária, né, variando aí de 30 a 500 metros, e ah, essa vegetação, essa largura varia bastante. Então aqui um gráfico sintetizando alguma dessas informações. O Brasil é o que possui as leis mais rígidas de proteção de áreas ripárias. Alguns países não há sequer legislação federal, né, como Estados Unidos, Argentina, China. Há legislação local, né, ou regional, ou estadual, mas não há uma legislação federal como a nossa. O Brasil possui as maiores faixas marginais de proteção. A França e a Alemanha, por exemplo, estabelecem que tem que ter uma largura mínima de 5 metros, então isso é a lei federal, e alguns locais exigem uma faixa um pouquinho maior. Por exemplo, o Canadá aí varia de 10 a 15 metros, né, dependendo da província. Na maioria, aqui no Brasil, essa vegetação deve ser composta por vegetação nativa, enquanto que outros países permitem plantações ou até outros tipos, né, de manejo florestal nessas áreas de preservação permanente. E o Brasil é o único onde os proprietários não recebem compensação financeira devido a essa limitação do uso da propriedade. Então, em todos os outros países, os produtores eles recebem um auxílio, né, alguma forma de pagamento aí do governo para manter essas faixas de proteção. E aqui no Brasil isso não ocorre. Tem alguns exemplos locais, né, de alguns municípios que pagam, né, ou dão algum benefício aos produtores para que eles preservem a mata nativa ali, principalmente em áreas de nascente, né, para garantir um fornecimento de água de qualidade para a região. E então, como que a remoção da vegetação ripária ela pode afetar a biodiversidade? Principalmente através da diminuição na entrada de recursos, então esses recursos alóctones, né, que são providos ali pela vegetação ripária, então folhas, frutos, que caem, né, todo esse material vegetal que vem da vegetação ripária, ela serve de alimento, ela serve como fonte de matéria orgânica para as comunidades aquáticas. E então, com a remoção dessa vegetação ripária, pode acabar impactando, né, afetando toda a dinâmica trófica e, em alguns casos, né, alterando toda a composição, porque algumas espécies são bastante especialistas, né, dependem desses recursos alóctones, isso acaba afetando bastante ali com a remoção. Tem uma modificação na estrutura e heterogeneidade de hábitats, então as raízes, o acúmulo de folhas, elas são responsáveis por fornecer abrigo e alimento ali para os organismos, então acabam e a remoção dessa vegetação leva a uma modificação nessa estrutura e consequentemente impactando a biodiversidade. Pode levar a uma maior mortalidade, né, de ovos e larvas, de peixes, de insetos, devido a maior incidência solar, né, de raios ultravioleta. Pode causar alteração nas cadeias tróficas, né, e levando à eliminação de espécies que não estão adaptadas aos locais com menor cobertura vegetal, por exemplo. E tem esse trabalho de 2019 do Luke que eles fizeram, os autores avaliaram, né, quantos trabalhos davam recomendações explícitas de vegetação ripária para a conservação de biodiversidade e estudo e serviços ecossistêmicos. Então, aqui são trabalhos, né, os números em área e região temperada e que em região tropical, e a largura mínima, né, que aquele estudo ali estabelece, mostra que deve ser mantida para garantir, por exemplo, água de qualidade, que diminui a entrada de sedimentos, que tenha uma regulação, um controle microclimático, né, da temperatura e da água. E a gente vê que para a região temperada
há vários estudos mostrando a largura, né, que deve ser mantida. Contudo, para a região tropical são pouquíssimos estudos, né, mostrando essa importância, né? Há uma escassez de estudos em regiões tropicais com recomendações explícitas de larguras de vegetação ripária. E então tem pouca evidência. Então, quanto que é necessário proteger e restaurar para prevenir colapso na biodiversidade aquática? A faixa de proteção determinada pela legislação, ela protege de fato essa biodiversidade? E aí, então, um estudo, existem poucas recomendações, né, com base científica de largura de mata ripária necessária para proteger a vida aquática em ecossistema de água doce tropical. E aí, recentemente, então, foi feito um trabalho mostrando os limites, né, de perda de biodiversidade aquática em região neotropical, então, especialmente aqui no Brasil. Então, o objetivo desse trabalho aqui foi avaliar os limiares de perda de vegetação ripária que causam declínio abrupto na biodiversidade aquática. Foram utilizadas bases de dados de todo o Brasil, menos aqui o bioma da Caatinga, né, que foi contemplado, porque não tinha um número amostral mínimo e os métodos também não se adequavam para o estudo, mas foi organizada aqui uma grande base de dados com mais de 2.000, quase 2.000 pontos avaliados. E aí foram utilizadas imagens de satélite, né, para detectar mudança no entorno dos riachos. E os autores combinaram esses dados com estimativas de limiares de alteração de biodiversidade baseado em indicadores biológicos. Então, ou seja, quando vários indicadores biológicos apontam para uma mesma resposta, é possível distinguir um ponto de corte que acontece em vários locais. E aí, então, o que foi observado é que não existe um número mágico, né, sobre o quanto de cobertura é preciso. Né, é necessário manter um tamanho mínimo. E, obviamente, quanto maior a APP, né, a área de proteção permanente, menor é o risco de ultrapassar os limiares que levam a declínio de biodiversidade. Então, avaliando um tamanho mínimo de 50 metros de vegetação ripária, né, de vegetação nativa nas margens de rios, foi observado que a perda de apenas 6%, né, 6,5% da vegetação ripária foi mais do que suficiente para alcançar declínios acentuados de biodiversidade. E na Amazônia, por exemplo, esse valor foi de apenas 3%. Então a Amazônia é um sistema ainda mais sensível, né? Tem muita biodiversidade, mas é um sistema bastante sensível a alterações na vegetação ripária. E em áreas com mais de 500 metros de proteção ao redor de rios, né, foi necessária uma perda 4 vezes maior de vegetação nativa para que os limites de biodiversidade fossem ultrapassados. Então, na prática, isso quer dizer que qualquer alteração dentro dos 50 metros no entorno dos riachos já é suficiente para desencadear grandes mudanças na biodiversidade aquática. E algumas estratégias, né, para proteger a biodiversidade aquática brasileira é criar incentivos para proteger as zonas, para proteger zonas ripárias mais largas em riachos pequenos, então para tentar aumentar essa área para pelo menos 50 metros. Alguns municípios já adotam isso, como o município de Bonito, no Mato Grosso do Sul, que tem leis locais reforçando o Código Florestal. Então lá a vegetação mínima, né, a largura mínima é de 50 metros. Que o uso intensivo da terra seja feito longe da zona ripária, então seja preservada ali a zona ripária e que o uso intensivo seja feito longe dessa área. E também criar programas de incentivo de pagamento aos produtores, especialmente aos pequenos produtores, né, como o que acontece na cidade de Extrema, em Minas Gerais. Então, o que eu tinha para falar na aula de hoje era isso. Agradeço aí a atenção de todos. Obrigado.